Imagine acordar no meio da noite e sentir um peso esmagador sobre o seu peito. Você tenta gritar, mas sua boca não se abre. Seus olhos estão bem abertos, mas seu corpo não responde. Você sente uma presença, uma sombra pairando sobre você. Sua respiração fica cada vez mais difícil. O quarto está mais escuro do que nunca, e aquela sensação de estar sendo vigiado, de ser alvo de algo maligno, te engole por completo. Essa não é uma história fictícia, e você não está sozinho. Milhões de pessoas já passaram por isso, e a explicação que você vai ouvir não é nada do que você imagina. Os cientistas chamam isso de paralisia do sono. Uma condição em que o cérebro desperta antes do corpo, deixando a pessoa presa num estado entre o sonho e a realidade. Eles explicam que as visões assustadoras são alucinações, um truque da mente ainda presa no mundo dos sonhos. Mas nem todos acreditam nessa explicação. Em muitas culturas, a paralisia do sono sempre foi associada a algo sobrenatural. Entidades, demônios, espíritos malignos que se aproveitam do estado vulnerável da vítima para invadir o espaço mais sagrado de todos, o sono. Um dos relatos mais aterrorizantes aconteceu em 1998, em Maracás, no interior da Bahia. Eduardo, um jovem de 19 anos, começou a sofrer de paralisia do sono quase todas as noites. No início, ele descrevia apenas uma pressão no peito, como se alguém estivesse sentado sobre ele, dificultando sua respiração. Depois, vieram as visões. Eduardo dizia ver sombras no canto do quarto, figuras altas e magras, que pareciam observá-lo com olhos que brilhavam na escuridão. Mas as coisas pioraram. As sombras começaram a se mover. Uma noite, Eduardo acordou paralisado, com uma dessas figuras debruçadas sobre ele. Ele sentia o cheiro de algo podre, como carne em decomposição, e ouvia um som estranho, parecido com um sussurro misturado a risos. Quando ele finalmente conseguiu se mover, descobriu marcas no corpo. Pequenos arranhões no peito, nos braços, que ele jurava que não estavam lá antes. Eduardo contou tudo a um amigo, que sugeriu que ele procurasse um padre para benzer a casa. O padre concordou em realizar o ritual. Por um breve momento, parecia que o tormento havia acabado. Mas na noite seguinte, algo ainda mais assustador aconteceu. Eduardo acordou com a sensação de que alguém estava em cima dele, segurando seu pescoço. Ele não conseguia respirar. Tentou gritar, mas nenhum som saiu. Quando finalmente conseguiu se soltar, o quarto estava vazio, mas a sensação de terror estava mais forte do que nunca. Ele sabia que a criatura ainda estava ali, à espreita, esperando. 3 dias depois, Eduardo foi encontrado morto em seu quarto. Ele estava deitado de costas, com o rosto congelado em uma expressão de puro terror. Os médicos disseram que ele teve um ataque cardíaco, mas os vizinhos tinham outra teoria. Muitos afirmavam que Eduardo havia sido levado por alguma entidade que habitava os sonhos. Uma mulher que morava próximo a ele disse ter ouvido passos pesados na noite da morte dele, como se algo estivesse caminhando por sua casa. E Eduardo não foi o único. Relatos de experiências parecidas se repetem ao longo da história. Na Inglaterra, há séculos, as pessoas falavam de entidades malignas que montavam sobre suas vítimas enquanto elas dormiam. No Japão, a paralisia do sono é chamada de kanashibari, e muitas pessoas acreditam que ela é causada por espíritos vingativos que não encontraram descanso. No Brasil, temos a pisadeira, uma figura macabra que pisa no peito de quem dorme de barriga cheia, impedindo-os de respirar. A ciência diz que isso é natural, um fenômeno explicável. Mas como explicar os relatos de pessoas que acordam com marcas no corpo? Como explicar as vozes que muitos afirmam ouvir, ou a sensação de que há alguém no quarto, quando na realidade não há ninguém? Talvez a verdade seja ainda mais horrível. Talvez essas entidades, essas sombras, existam de fato, esperando pacientemente que fechemos os olhos, só para se alimentar do nosso medo. E quem sabe você não seja a próxima vítima, seja qual for. Lembre-se, nem todas as lendas são apenas histórias. Algumas carregam verdades que seria melhor nunca descobrir.
Se você gosta de ouvir essas e outras histórias macabras, deixa o like e se inscreve no canal. Tem muito mais contos macabros vindo por aí e caso você tenha uma história medonha, conta pra gente aqui nos comentários.